Bom dia, tudo jóia, tudo bem? Neste sábado, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus nesta manhã por este sábado. Daqui a pouco estarei indo à academia. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. De uma forma muito especial, de uma forma gloriosa. Que Deus abençoe a todos aí. Que a paz do Senhor Jesus seja a nossa retaguarda e que nós possamos glorificar a Deus cada dia, cada momento, pelo amor dEle, pela misericórdia, pela compaixão, a graça, que é o favor merecido de Deus, de nós amanhecermos vivos e estar aqui com muita gratidão. Eu agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela tua vida, que Deus abençoe a cada um de uma forma muito especial. Eu quero aqui trazer para vocês algo que eu já trouxe também em alguma live, mas eu peguei um site aqui, como médicos explicam como foi a crucificação de Jesus, que foi uma morte lenta e uma dor excruciante. Jesus ele foi crucificado nu, para ser humilhado, sofreu asfixia, choque hipovolêmico e falência cardíaca. Segundo pesquisas, segundo especialistas, nós vemos isso aí. E a morte de Jesus, que é tão falada na Sexta-feira Santa, em todo o mundo, é fato estudado por especialistas há décadas que falam sobre o sofrimento de Cristo, e aqui pela visão médica. Aí no início dos anos 2000, teve um médico americano, Frederick Thomas Zugib, professor da Universidade da Colômbia, que ele fez um experimento com pessoas voluntárias para descobrir os efeitos da crucificação lenta sobre o corpo humano. Então, houve muitos voluntários, cuja idade era de 30 anos, numa faixa etária de 30 anos. Eles foram amarrados em uma cruz de madeira e tiveram suas reações monitoradas com eletrocardiograma, medição de pulsação e aferição da pressão sanguínea. Aí chegou-se a uma conclusão, o médico chegou a uma conclusão, que os pregos cravados nas mãos e nos pés de Jesus tinham 12,5 centímetros de comprimento e causaram dores cruéis, dores insuportáveis, constantes, porque atingiram os nervos importantes do corpo. E através desses experimentos, Frederick chegou a 3 hipóteses da causa da morte de Jesus: asfixia, ataque cardíaco e choque hemorrágico. Essas são hipóteses mais aceitas por estudiosos, por especialistas, e do ponto de vista médico, a crucificação é uma das formas de execução que traz muitas dores, mais dolorosas e letais. E o médico cristão Domingos Mantelli explicou como era difícil a respiração na cruz, como era difícil respirar. E na cruz o corpo de Jesus ele foi suspenso pelos braços, com os pulsos fixados com pregos e os pés também, da mesma forma. E isso resulta em ombros sendo puxados para cima e para fora, o tórax ficando em uma posição de inspiração parcial constante, com dificuldades enormes para a respiração, para expirar, ou seja, para soltar o ar. E descreveu ele realmente esses fenômenos. E para conseguir expirar e depois inspirar novamente, ele precisava de apoiar os pés pregados
e fazer força com as pernas e puxar os braços também que estavam pregados na cruz. E esse esforço causava uma dor alucinante, uma dor excruciante e exaustão rápida. Com o passar do tempo, a respiração se tornava cada vez mais difícil, e quando o condenado não conseguia mais sustentar o peso do corpo, ocorria justamente a asfixia progressiva, levando à hipoxia, que é a falta de oxigênio, e por fim à morte, segundo o médico observou. E para Domingos, as causas médicas da morte de Cristo envolveu uma combinação de fatores, como choque hipovolêmico, devido à perda excessiva de sangue, associado a uma asfixia por exaustão, uma vez que o corpo ficava suspenso e que trazia muitas dificuldades para respirar, levando também à falência cardíaca. Geraldo Ferrari, historiador especializado em Oriente Médio da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, explicou que a crucificação podia durar horas, né? A morte era lenta, muito lenta, e acompanhada por um sofrimento cruel, um sofrimento terrível. A vítima podia ficar pendurada por horas, se não dias, sacudida por espasmos enormes de dor, muitas náuseas e a impossibilidade dessa respiração, da respiração correta, já que o sangue nem sequer podia fluir para os membros que estavam tensos a ponto de exaustão. E alguns estudiosos, eles também sugerem que Jesus pode ter morrido de tamponamento cardíaco ou ruptura do miocárdio. E o que explica o relato de João, capítulo 19, versículo 34, onde ao ser perfurado com uma lança, saiu sangue e água, o que pode indicar acúmulo de líquido no pericárdio, que é um derrame pericárdico, e no pulmão, que é um derrame pleural, acrescentou Domingos, né? Muita tortura, muita humilhação, e segundo os historiadores, a morte na cruz era uma forma de execução que era utilizada pelo Império Romano para torturar e humilhar pessoas condenadas e servir de exemplo da repressão do Estado. Os sentenciados eram crucificados nus, ficavam suspensos no ar sob o sol escaldante, diante de uma multidão com o objetivo de causar realmente dor intensa e vergonha. A crucificação era a pena de morte usada pelos romanos desde o ano 217 a.C., para escravos e todos aqueles que não eram cidadãos do império. Era uma tortura tão cruel e humilhante que não era reservada a um cidadão romano. Ela precisava de açoites, havia muitos açoites infligido com vários instrumentos, conforme a origem e a proveniência social dos condenados. Isso segundo afirmou Gerardo Ferreira. E segundo Gerardo Ferreira, se o condenado fosse considerado a partir da escória da sociedade e fosse de classe mais baixa, a tortura era muito maior, era bem mais intensa. O historiador acredita que o chicote usado para espancar Jesus foi a rosague, um instrumento de tortura com bordas de metal com pontas feitas de osso, né, capaz de rasgar a pele e arrancar pedaços da carne. Quem assistiu ao filme de Mel Gibson pode muito bem lembrar desse tipo de chicote. E justamente por ser um criminoso de baixa classe social, de origem não nobre, no caso um judeu de pequena província oriental do Império, também comentou Ferreira, né? O açoitamento era com esse tipo de chicote que causava tremores, desmaios, hemorragia intensa, danos no fígado, no baço e acúmulo de sangue e líquido nos pulmões, de acordo com o médico francês, de acordo com o médico Frederic Thomas Zugibe. Era um sofrimento muito forte e para o arqueólogo Rodrigo Silva, além do sofrimento físico e psicológico, Jesus também enfrentou um sofrimento muito espiritual
E ele, quando clama, Deus meu, por que me desamparaste? Revela essa angústia muito grande da separação aí entre o pai e o filho naquele momento. Bom dia! Mas sabe que o que mais impressiona em tudo isso? Ele passou todo esse sofrimento por nós, pela minha vida, pela tua vida, para o perdão dos nossos pecados, e fomos perdoados pela redenção, pelo sangue de Jesus. E o Senhor Jesus, ele deu a sua vida por nós. Jesus existiu realmente, ele foi crucificado, e conforme Rodrigo Silva, Flávio Josefo testemunhou pessoalmente a destruição de Jerusalém no ano 70, e ele viveu na época dos apóstolos e escreveu que Jesus fez maravilhas, que foi condenado, e que as pessoas da época diziam que ele ressuscitou. E apesar de muitos críticos afirmarem que os escritos de Flávio Josefo foram inventados pelos cristãos, o arqueólogo, na realidade, ele garante que todos os manuscritos que já foram analisados por ele apresentam os mesmos textos. E Rodrigo também apresenta um desenho encontrado no Monte Palatino, na Itália, onde ficava o Palácio de César, onde havia uma escola de meninos da família real. E naquela época, garotos desenharam, numa parede, um cavalo crucificado e um rapaz em posição de adoração. E escreveram em grego a chacota, Alexandre adora a Deus. E mencionou ao explicar que crianças estavam zombando de quem adorava Jesus, o que prova que ele realmente existiu e foi crucificado. É muito interessante nós vermos aí sobre o Rodrigo Silva, que é top, que explica muito bem, e o pastor doutor em teologia Bob Hangton também confirma a historicidade de Jesus e diz que os principais acontecimentos de sua vida foram corroborados por historiadores antigos, mesmo por aqueles que não eram cristãos. Jesus, na realidade, existiu. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia, e além da Bíblia existem outras fontes antigas não cristãs que nos dizem que a crucificação foi a forma como Jesus morreu. Estes incluem Flávio Josefo, Tácito e Luciano. E também temos outras fontes externas que testemunham sobre Jesus. Por exemplo, nós temos o Talmud judaico, nos diz que foi assim que Jesus morreu. Existem outras fontes antigas e não cristãs, Flávio Josefo, Tácito, Luciano, Maria Bar Serapião, e nós temos realmente essa realidade, cremos na palavra de Deus, cremos em Jesus. Ele veio a este mundo, ele se encarnou, sofreu, viveu uma vida como homem normal, enfrentando dores, enfrentando sofrimentos, porém sabemos que Jesus ele é real. Ele é tão real quanto eu e você estamos aqui agora, eu falando contigo e você está me ouvindo. E o sofrimento de Jesus foi tudo por mim, foi tudo por você. Que nós possamos nesta manhã de sábado de aleluia e amanhã, que é o dia da ressurreição, nós possamos louvar a Deus, nós possamos agradecer a Deus pelo imenso amor do Senhor, pelo imenso amor de Jesus. Fique aí a minha palavra de reflexão, que Deus ajude, que Deus abençoe a todos, um grande abraço, um grande beijo, do professor Nelson Alves de Andrade. Com muito carinho, feliz sábado.